Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa, dos bons espíritos aqui presentes que estejam conosco, nos ajudando, nos intuindo para que a gente possa entender bem essa lição de hoje, que a gente possa compreender, um pouquinho mais do Livro dos Médiuns. Então vamos lá, na última aula a gente parou no item 267. Hoje nós estamos no item 268. No meu livro aqui é na página 187. Então vamos lá. O item 268, ele tem 28 perguntas, sobre como identificar, são perguntas sobre a identidade dos espíritos. 28 perguntas, sobre a identidade dos espíritos. Como identificar a natureza dos espíritos? Então, no item, na pergunta número 1, por qual sinal podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? A resposta: pela sua linguagem, como distingue um estouvado de um homem sensato. Já dissemos que os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de boas coisas. Se querem o bem, só querem o bem. Essa é a preocupação. Então, os espíritos bons, pela linguagem a gente consegue distinguir. E eles só falam coisas boas e só querem o bem. Tem uma outra explicação aqui sobre isso. Os espíritos inferiores estão dominados pelas ideias materiais. Suas manifestações se ressentem da sua ignorância e de sua imperfeição. Só aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las. Então, os espíritos inferiores, eles estão sempre ainda muito ligados à matéria. Os espíritos superiores, já entendem um pouquinho mais, são perfeitos, e só eles conhecem tudo. Mesmo assim, não falam de tudo. Às vezes, dependendo do assunto, se não for útil, eles não comentam. Na pergunta número 2. O conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova de sua elevação? Não, porque se ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Há pessoas que são, no vosso mundo, excessivamente invejosas e orgulhosas. Pensa que ao deixá-lo perdem esses defeitos? Restam-lhe depois que parte daí, principalmente as que alimentaram fortes paixões, uma espécie de atmosfera que as envolve e conserva todas essas coisas más. Então, quando um espírito é recém-desencarnado, ele traz todas aquelas coisas que viveu, como a gente já comentou na aula passada. Então, se a pessoa é invejosa, se a pessoa é orgulhosa, se a pessoa tem defeito, quando ele passar para o mundo espiritual, vai continuar com esses defeitos. Então, se for evocado um espírito nessa situação, provavelmente ele vai trazer todo esse tipo de defeito. Continuando aqui, esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque, na sua maioria, juntam a audácia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, eles se impõem às pessoas simples e ignorantes, que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir um mal momentâneo, porque entravam à marcha do espiritismo e porque os médiuns se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Este é o ponto que requer grande estudo de parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso é que devemos convergir toda a nossa atenção. Então, os espíritos, eles se apresentam
com teorias, com ideias, só que essas ideias não prevalecem, só atrasa, né, a evolução do espiritismo, só prejudica o médium que não estuda, né? Então isso tudo tem que ser averiguado, estudados, né, para os médios ficarem mais esclarecidos. No meu aqui tem uma nota, número 10, né? A nota número 10, ela diz o seguinte: muitos entendem que não devemos importar-nos com as mistificações, pois a verdade acaba prevalecendo. Então, como ele disse aqui, né? Quando o espírito faz alguma coisa, isso não prevalece, não dura muito tempo. Só que serve para atrapalhar. Então, a nota diz que algumas pessoas acham que isso não faz diferença, não faz importância, não tem importância, mas tem sim, porque atrasa, porque atrapalha, porque prejudica o médium, prejudica inclusive, né, a própria imagem do espiritismo. Na pergunta número 3. Muitos espíritos protetores se apresentam com nomes de santos ou de personagens conhecidos. O que devemos pensar disso? Também já comentamos aí numa aula passada sobre isso, né? Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para designar o protetor de cada criatura. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. É por isso que quase sempre não dão os seus nomes, mas, na maioria das vezes, quereis o nome. Então, para vos satisfazer, eles usam o nome de um homem que conheceis e respeitais. Então, os espíritos, né, eles não precisam dar nome. Ele vem para fazer o bem, para ajudar, para proteger, não tem necessidade de dar o nome. Mas se a pessoa quer um nome, ele dá um nome que a pessoa conheça, né, que a pessoa adora, né, num santo de uma pessoa conhecida que ele vai aceitar e vai respeitar. Na pergunta número 4. Esse empréstimo de nome não pode ser considerado uma fraude? Seria fraude se for feito por um espírito mau que desejasse enganar, mas sendo para o bem, Deus permite que se faça entre os espíritos da mesma ordem, pois entre eles existe solidariedade e similitude de pensamentos. Então não é fraude, porque eles, né, pensam da mesma maneira e eles se ajudam entre si. Então eles vão praticamente autorizar que faça alguma coisa, que diga alguma coisa no nome deles. Pergunta 5. Assim, quando um espírito protetor se apresenta como São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito ou a alma do apóstolo desse nome? A resposta: de maneira alguma, pois encontram-se milhares de pessoas as quais disseram que tem São Paulo como anjo guardião, ou outro santo. Mas que importa se o espírito que vos protege é da mesma elevação do apóstolo? Já vos diz, precisais de um nome, e ele se serve de um para que o chameis e o reconheceis. É como fazeis com os nomes de batismo, para vos distinguir dos demais membros da família. Eles podem também tomar os nomes dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que isso traga consequências. Então, o espírito ele se apresenta com o nome de São Paulo, não quer dizer que seja São Paulo, mas pode até ser, porque um espírito ele protege várias famílias, né? Várias pessoas. Então a gente precisa de um nome. Então ele se apresenta com um nome que nos agrade. Continuando aqui a número 5. Aliás, quanto mais um espírito é elevado, mais se multiplica o seu poder de radiação. Saber que um espírito protetor de ordem superior pode tutelar centenas de encarnados. Entre vós, na Terra, tende os notários, que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Porque haveriam de ser menos aptos, espiritualmente falando, na direção moral dos homens, do que aqueles na direção material dos seus interesses. Então, como a gente, né, nós temos chefes de empresas, né,
que dirige muitos homens, muitas famílias, por que os espíritos também não poderiam fazer isso? Então eles fazem realmente, né, isso, eles dirigem, irradiam, né, o seu poder para várias pessoas, para várias famílias. Pergunta 6. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência nomes de santos? Então essa pergunta está repetindo, né, de outra maneira, mas a pergunta é mais ou menos a mesma que já fez na anterior aí. Resposta: identificam-se com os hábitos daquele a quem se dirige. Tomam os nomes mais aptos para melhor impressionar o homem de acordo com as crenças deste. Então, de acordo com a crença, ele toma aquele nome que vai agradar. Na pergunta número 7. Certos espíritos superiores que se costumam evocar atendem sempre em pessoa? Ou, como pensam alguns mandatários, né, para transmitir o seu pensamento? Resposta: por que não atenderiam em pessoa, se ou podem? Mas, se o espírito não puder atender, em seu nome, falará forçosamente o mandatário. Então, nem sempre o espírito atende pessoalmente, mas alguém, um preposto, né, que fala em nome dele e vai trazer a ideia tanto quanto possível, né, igual àquele que a gente está evocando. Porque os espíritos, como a gente já falou antes, né, eles participam, comungam do mesmo pensamento, do mesmo sentimento. Então, o que um fala, o outro também fala. É sempre a mesma coisa. Pergunta número 8. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como o faria o próprio espírito? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de o substituir. Aliás, quanto mais elevados são os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum. E tal maneira que para eles a personalidade é diferente, como deve ser também para vós. Pensais então que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conheceste na terra como capazes de vos instruir? Sois de tal modo elevados a vós tomar por tipos universais que acreditais em nada haver além do vosso mundo. Assemelhai-vos de fato aos selvagens que nunca saíram da sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. Então, o preposto, ele tem a anuência, né, do espírito que ele está representando. E mesmo assim, né, todos eles comungam do mesmo pensamento, como a gente já falou, né? E o espírito superior, né, ele tem uma radiação muito maior do que a gente conhece. A gente conhece muito pouco sobre isso, né? Como ele diz aqui, a gente pensa, parecemos um selvagem, né, que só conhece aquele mundinho. Então, o mundo espírita é muito maior do que aquilo que nós conhecemos e que nós pensamos, né? Pergunta 9. Compreendemos que seja assim quando se trata de ensinamento sério. Mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas. Não é comum, não é com a sua permissão que o fazem. E isso não acontece também entre vós? Os que assim enganam serão punidos, ficai certo disso. E a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fossem imperfeitos, só teríeis espíritos bons ao vosso redor. Se sois enganado, não o deveis senão a vós mesmo. Deus o permite para provocar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevado e necessitais ainda das lições da experiência. Então Deus permite, né, que a gente seja enganado, ou que um espírito se apresente como um elevado, né,
para que a gente aprenda. Se a gente é enganado, é porque ainda não estamos suficientemente elevados, que não temos o conhecimento suficiente para discernir, né, isso aí. E o espírito que se apresenta, né, como enganador, ele será punido de acordo com o mal que praticar, né? Na pergunta 10. Espíritos pouco adiantados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são às vezes incumbidos de substituir um espírito superior para se exercitarem na prática do ensino? Jamais nos centros importantes, quer dizer, jamais nas coisas mais importantes, né? Quero dizer, nos centros sérios e para um ensino de ordem geral. Os que o fazem é por sua própria conta e, como dizem, para se exercitarem. É por isso que as suas comunicações, embora boas, trazem sempre a marca da sua inferioridade. Recebe essa incumbência apenas para as comunicações de segunda importância e para as que podemos chamar de pessoais. Então, o Espírito ele pode até, né, vir trazendo uma mensagem boa, mas a mensagem é de acordo com o conhecimento dele, né? E aí aqui no meu nós temos uma nota número 11, a nota do meu tradutor. O meu tradutor, gente, é Herculano Pires, tá? Então a nota número 11, ele se refere aos grandes centros, como ele disse aqui, né? Aos centros importantes. E ele diz o seguinte, né? São instituições responsáveis, né? Pouco importando o seu tamanho ou o número de pessoas. Então, quando ele fala um centro importante ou um grande centro, não é o tamanho do centro da casa espírita, é sim, né, a importância, né, daquele estabelecimento, daquela casa, né, e como aquela casa trata as pessoas e os espíritos ali que se apresentam. Pergunta número 11. As comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de boas máximas. Como resolver essa anomalia que parece identificar a presença simultânea de espíritos bons e maus? Os espíritos maus ou levianos se metem também a sentenciar, mas sem perceberem bem o alcance ou a significação do que dizem. Todos os que o fazem entre vós são homens superiores? Está perguntando, será que as pessoas que dão conselho para a gente também são homens superiores? Né? Continuando. Não, os espíritos bons e maus não se misturam. É pela constante uniformidade das boas comunicações que reconheceis a presença dos espíritos bons. Então, né, a gente tem que reconhecer por várias comunicações, como a gente já comentou também na aula passada, não é por uma comunicação só que vamos identificar se o espírito é bom ou é mau. Tem que ser várias comunicações e analisar, né, para que a gente entenda se ele é um bom ou se não. Pergunta número 12. Os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes. Podem enganar-se de boa fé. Quando tomam consciência da sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. Então, quando ele chega a reconhecer, é porque ele já evoluiu um pouco, né? Porque também não se ele não tem consciência disso, ele não tem evolução. Na pergunta 13. Ao dar uma falsa comunicação, o espírito sempre o faz com má intenção? Não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte a mistificar sem outra finalidade. Então, nem sempre, né, uma comunicação é para praticar o mal, apenas para se divertir. O espírito dá uma notícia, uma coisa que ele fica se divertindo, né, com a credulidade que as pessoas dão aquilo. Fala alguma coisa, todo mundo acredita e ele se diverte com isso. Pergunta 14. Desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, pode tomar também
uma falsa aparência para os médiuns videntes? Isso acontece, mas é mais difícil. Em todos os casos, isso somente se dá com uma finalidade que os próprios espíritos maus desconhecem, pois servem de instrumento para uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos como os outros médiuns podem ouvi-los ou escrever sobre sua doença. Os espíritos levianos podem aproveitar-se da faculdade do médium para enganar com uma falsa aparência. Isso depende das qualidades do próprio espírito do médium. Então, depende do médium vidente, né? Ele vê um espírito leviano e acreditar que esse espírito é bom ou mau. Então, ele que tem que conhecer isso, né? Então, nesse item 14, eu tenho também uma nota número 12. A nota número 12, ele diz que acontece exatamente com a gente, com o encarnado. Às vezes a gente vê uma pessoa, né, e a gente não consegue saber se aquela pessoa é boa ou é má, se a pessoa é uma pessoa trapaceira, se a pessoa é mal, é ruim, é um ladrão. Então você vê a pessoa pela aparência, você não vai distinguir, só vai saber, né, com a continuidade da comunicação ou do contato com aquela pessoa. Pergunta número 15. É suficiente a boa intenção para não ser enganado? E nesse caso, os homens realmente sérios, que não mesclam de curiosidades levianas seus estudos, também estariam expostos à mistificação? Resposta: menos do que os outros, evidentemente. Mas o homem tem sempre algumas esquisitices que atraem os espíritos zombeteiros. Julga-se forte e quase nunca o é. Deve desconfiar por isso mesmo da fraqueza proveniente do orgulho e dos preconceitos. Não se leva muito em conta essas duas causas de que os espíritos se aproveitam, pois agradando-lhes as manias, estão seguros de conseguir o que desejam. Então não é porque a pessoa tem um pouquinho mais de estudo, né, é um pouquinho mais adiantado, ele não vai ser enganado. Ele é enganado sim, né? O espírito aproveita de algumas mistificações, de algumas esquisitices, como diz aqui, né, do médium, para enganá-lo, né? E isso vai fazer com que ele sempre, né, tenha que estar atento, né? Então temos as nossas manias e as nossas pretensões. Então isso, o espírito se aproveita dessas manias, dessas pretensões, né, para nos enganar. Pergunta 16. Por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem e digam coisas más? Resposta: mesmo o que há de pior traz um ensinamento. Cabe a vós saber tirá-lo. É necessário que haja comunicação de toda espécie para vos ensinar a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho. Então a comunicação, mesmo que ruim, ela tem sempre um pouco de conhecimento, um pouco de estudo, né? E cabe ao médium, né, tirar proveito daquilo. Aproveita-se as coisas boas e o resto descarta, né? Pergunta 17. Os espíritos podem sugerir desconfianças injustas contra certas pessoas por meio de comunicações escritas e separar amigos? Também a gente já falou sobre isso na aula passada, né? Eles interferem principalmente contra aqueles que podem identificá-los, ou que podem fazer com que o médium fique sabendo que eles não são bons espíritos. Então eles agem, né? A resposta: os espíritos perversos e invejosos podem praticar os males que os homens praticam. Eis porque precisamos estar sempre em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando censuram. Nada dizem de mal, advertem com jeito. Se quiserem que duas pessoas, no próprio interesse delas, deixem de se ver, provocarão incidentes que as separem de maneira natural. Uma linguagem que semeia discórdia e desconfiança provém sempre de um espírito mau, seja qual for o nome que se sirva. Assim, recebeis sempre com reserva do que um espírito disser de mal contra outro, sobretudo quando um espírito bom
já vos disse o contrário. E desconfiai também de vós mesmo, das vossas próprias aversões, das comunicações espíritas, aceitai somente o que for bom, grande, belo, racional, e o que a vossa consciência aprove. Então, como a gente já falou também, não é porque é uma comunicação espírita, não é porque um espírito falou que a gente vai aceitar, né? Se for uma coisa boa, aceitamos. Se não for, a gente afasta, né? E a gente não deve aceitar nada que venha atacar uma outra pessoa, que venha prejudicar uma outra pessoa. Não importa que tipo de pessoa. Ah, mas é uma pessoa ruim, é uma pessoa que só faz coisas más. Não faz mal. A gente não pode, de maneira nenhuma, né, aceitar ou ter pensamentos, receber informações de algum espírito, né, contra uma pessoa. A pergunta 18. Pela facilidade que os espíritos maus se infiltram nas comunicações, parece que nunca se pode estar certo da verdade. Sim, podeis desde que tendes a razão para os julgar. Ao ler uma carta, sabeis reconhecer muito bem se foi um grosseirão ou um homem educado, um tolo ou um sábio que a escreveu. Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é ele? A letra, direis, mas há farsantes que imitam todas as letras e tratantes que podem conhecer os vossos negócios. Não obstante, há indícios que não vos permitem enganar. O mesmo se dá com os espíritos. Imaginai que é um amigo que vos escreve o que se trata da obra de um escritor. E julgai da mesma maneira. Então a gente tem que julgar, né, de acordo com o nosso conhecimento do espírito, né? Ele citou aqui no caso de uma pessoa. Se você conhece a pessoa e a pessoa está te mandando um zap, né? Como isso acontece muito hoje, recebi um zap de fulano. Mas o fulano diria esse tipo de palavras, falaria dessa maneira, né? Se a coisa está esquisita, não é ele, desconfie. Da mesma forma os espíritos, né? Então a gente tem que desconfiar da informação que estamos recebendo. Pergunta 19. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tomarem nomes falsos? Certamente que o pode, mas quanto piores são os espíritos, mais teimosos são e frequentemente resistem às injunções. Convém saber que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que por outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las da mentira. Contra essas pessoas, os mistificadores são impotentes. Então, como a gente sempre comenta também, né, quando nós temos o nosso protetor próximo, como a gente está sempre, né, com pensamentos bons, né, então a gente tem aí um afago, vamos dizer assim, do espírito superior, do espírito que está ali nos protegendo. E os maus, né? Os maus, eles não podem, eles não vão conseguir chegar, né, na gente. Pergunta número 20. Qual a razão dessa parcialidade? Isso não é parcialidade, é justiça. Os espíritos bons se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e se esforçam seriamente para melhorar. São esses os seus preferidos e os ajudam, mas pouco se importam com aqueles que o fazem perder o seu tempo em belas palavras. O espírito bom, né, é lógico que ele vai ajudar as pessoas, né, que os ouvem. Né? A gente já comentou aqui, quando ele não é ouvido, né, ele se afasta. Então é mais ou menos isso que acontece nessa questão. Pergunta número 21. Por que Deus permite aos espíritos o sacrilégio de usarem falsamente nomes veneráveis? Podereis perguntar também por que Deus permite aos homens mentir e blasfemar. Os espíritos, como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem e para o mal, mas nem uns nem o outro escaparão da justiça de Deus. Então não é bem Deus que permite, né? É o livre-arbítrio deles de usarem nomes famosos ou veneráveis. Pergunta número 22.
Há fórmulas eficazes para expulsar espíritos mentirosos? Fórmula é matéria. Vale mais um bom pensamento dirigido a Deus. Então, a gente, para evitar esses espíritos, a gente tem que estar sempre com um pensamento bom, como nós já falamos. Pergunta 23. Certos espíritos disseram possuir sinais gráficos ilimitados, espécies de selo pelos quais se pode reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade? Os espíritos superiores só possuem como sinais de sua identidade a elevação de suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, traem-se de todas maneiras que só um cego se deixa enganar por eles. Então a gente também já comentou sobre isso, A gente tem que prestar atenção para não deixar ser enganado. Eles sempre apresentam uma maneira, um erro, um defeitinho que a gente consegue identificar se é um espírito bom ou mau. Pergunta 24. Os espíritos inferiores não podem imitar também o pensamento? Imitam o pensamento como os cenários do teatro imitam a natureza. Então eles têm condições de imitar o pensamento, tá? Mas, como a gente já disse também, quando você tem várias comunicações, uma vem imitando o pensamento, outra vem mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente acaba entendendo que não é um bom espírito, Na pergunta 25. Parece que assim é sempre difícil descobrir a fraude através de um estudo atento. A resposta: não duvideis disso, os espíritos só enganam aqueles que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa dirige-se ao lapidário. Então, quando a gente não consegue entender, a gente tem que procurar alguém para ajudar, como ele diz aqui, dirigir-se ao lapidário. Procurar alguém que conheça, procurar estudar. Então, vamos ler, vamos aprender para poder distinguir o certo do errado. Pergunta 26. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contentam mais com palavras do que com ideias, que chegam mesmo a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas inaptas para julgar os homens podem julgar os espíritos? Então, o que ele está citando aqui, é que a gente aceita ser enganado por qualquer pessoa. Se eu aceito ser enganado por qualquer um, como é que eu vou conseguir julgar os espíritos? A gente comentou também na aula passada, que a pessoa tem que se conhecer. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me entender, saber qual a minha capacidade, para poder julgar. Então, como que eu vou julgar um espírito se eu não consigo julgar nem um encarnado? Então, nas perguntas do livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, Então, a gente tem que se conhecer, procurar fazer uma análise do que somos e do que fazemos, e dentro disso, aceitar se estamos certos, se estamos errados. Normalmente, o inimigo é que nos diz que estamos errados, porque os amigos vão sempre falar: não, você está certo, está tudo bom, está certinho, está bonitinho, mas não é bem assim. Continuando. Quando são bastante modestas para conhecer a sua insuficiência, não se fiam em si mesmos. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que são, pagam pela sua tola vaidade. Os espíritos mistificadores sabem a quem se dirige. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de se enganar do que as espertas e sabidas. Agradando o amor próprio, eles fazem dos homens o que querem. Então, os espíritos, eles procuram as pessoas que se acham. Não é porque a pessoa não tem estudo, porque a pessoa se deixa enganar com facilidade. Então, nessa pergunta aqui eu tenho também a nota do tradutor, nota número 14. A nota número 14 diz o seguinte: a vaidade anula
a inteligência e a instrução. Então, a pessoa que é vaidosa, ela acaba não analisando com inteligência, não vendo com inteligência, esquecendo até o que aprendeu. Pergunta número 27. Ao escrever os espíritos maus, às vezes se trai por sinais materiais involuntários? Os habilidosos não. Os inábeis se atrapalham. Qualquer sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados não fazem nada inútil. Pergunta 28. Muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e maus pela sensação agradável ou penosa que experimentam a sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva ou mal-estar, enfim, são sempre indícios de natureza má dos espíritos manifestantes? Então também a gente já falou sobre isso, né? O médium recebe o espírito e o médium se debate, né? Faz caretas ou bate na mesa. Então, a gente já falou sobre isso na aula passada. A resposta dele aqui: o médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Quando o espírito é feliz, seu estado é tranquilo, calmo. Quando é infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, é assim com o homem na terra. Aquele que é bom mostra-se calmo e tranquilo. Aquele que é mau está sempre agitado. Então, essa é a última pergunta, né, da nossa aula de hoje, né? E ele diz que as sensações que o médium sente, percebe quando ele está recebendo uma entidade, né, faz com que o médium saiba se aquele espírito é feliz, se ele está tranquilo, se ele é calmo, né, ou se ele é agitado. Por aí dá para saber a natureza do espírito. Não quer dizer que seja um espírito bom, né, ou mau, mas sim que é um espírito que está passando por uma situação ruim. E aí nessa hora, né, a experiência do médium, o conhecimento do médium vai ajudar nessa comunicação. Encerramos aqui a nossa aula de hoje, né? Encerramos também o capítulo 24. Né? Na semana que vem estaremos já para um próximo capítulo. Né? Agradeço a todos, que Jesus nos abençoe.